Hoje, eu gostaria de começar por vos fazer um teste. Irmãos e irmãs, desde a criação da Terra, há um instrumento que matou o maior número de pessoas. Alguma ideia? Se vocês tiverem dito que a arma que mais feriu e matou pessoas desde a antiguidade foi a língua, então responderam corretamente. Parece que não há enigmas por resolver para os nossos membros de Sião. Como receberam tanta sabedoria de Deus, encontram sempre a resposta rapidamente. De facto, foi a língua que matou mais pessoas. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com a nossa língua, não é verdade? O Pai Celestial e a Mãe Celestial sempre nos ensinaram a dizer palavras que beneficiem os outros e a agradecer continuamente. Assim, hoje, vamos dedicar algum tempo a estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado O Homem Colhe o que Semeia. Se a língua é o que mata mais pessoas, então, através de que o maior número de pessoas pode ser salvo? Mais uma vez, seria a língua, se for utilizada corretamente. Não existe uma expressão que diz que uma coisa pode ser uma faca de 2 gumes? Considerem uma ferramenta como uma faca. Quando mal utilizada, pode causar grandes danos a alguém. No entanto, quando é utilizado corretamente, torna-se um instrumento precioso que pode servir alimentos bons e nutritivos à sua família. Assim, quando é utilizada para um fim positivo, pode ser considerada uma ferramenta muito importante. No entanto, se for utilizada incorretamente, pode transformar-se numa arma aterradora. Hoje, vamos dedicar algum tempo a estudar onde está verdadeiramente a vontade de Deus relativamente a este assunto. Vejamos o ensinamento de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o que é que ele colhe, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se semearmos o bem, colheremos certamente bons resultados. Se semearmos o mal, colheremos maus resultados. E se semearmos boas palavras, os resultados também nos serão devolvidos sob a forma de algo bom. Não acham que é por isso que Deus nos ensina a lição, o homem colhe o que semeia? Porque isso é uma parte essencial da salvação da humanidade. Este não é um princípio que deva ser visto de uma perspectiva moral, considerando meramente como um bom ensinamento, mas sim abordá-lo na perspectiva de que é um mandamento dado por Deus. Uma vez que se diz que um homem colhe exatamente o que semeia, hoje, reflitamos sobre nós próprios em relação a este ensinamento. Perguntemo-nos, quantas sementes para a salvação da humanidade semeei, até agora na minha família, na igreja e na minha vida social? Isto é algo que temos de considerar. Algumas pessoas podem pensar, ontem tive um incidente desagradável com a senhora do lado, por isso apontei-lhe o dedo algumas vezes. Isso trata-se de algo que semeou e que irá certamente produzir algum tipo de resultado. Se ontem vocês apontaram o vosso dedo 3 vezes, isso é o mesmo que disparar uma arma 3 vezes. Se vocês dedicarem algum tempo a refletir sobre vós próprios diariamente, façam a vós mesmos as seguintes perguntas. Quantas vezes eu disparei uma arma hoje? Quantas sementes do Evangelho semeei na minha família, nos meus vizinhos e na sociedade? Depois, lembrem-se, o que será de todas as ações que semeamos, quando chegar à altura? Nós colheremos o que tivermos semeado. Portanto, o Evangelho não é apenas conhecer o conteúdo de certos capítulos e versículos da Bíblia, mas também amar os outros mais profundamente, seguindo o mandamento de Deus de amar o próximo como a si mesmo. Mesmo que alguém diga algo que nos magoe ou fira o nosso orgulho, nós podemos responder. Pensando bem, o que a Sra. Jones disse faz sentido. Eu não me tinha visto dessa forma antes, mas agora que ela o salientou hoje, vou esforçar-me por melhorar.
Se nós fizermos assim, tanto essa pessoa como eu seremos salvos. Parece-me que, ao longo da nossa vida cotidiana, nós nos deparamos com muitas situações como esta. Claro que o mesmo se aplica ao que acontece na igreja. Eu creio que também é necessário que pratiquemos a sementeira da alegria e da gratidão entre os membros da igreja. O caminho para o reino dos céus em que estamos a caminhar é comparado ao de Moisés, que conduziu os israelitas à terra de Canaã há 3.500 anos. Ao longo do caminho, mais israelitas morreram por causa das suas próprias palavras do que por causa das espadas, flechas ou lanças usadas pelos seus inimigos. Esta sombra serve-nos de lição para aprendermos ainda hoje em dia. Se nós usarmos a nossa língua afiada com sabedoria, podemos salvar a humanidade, mas se fizermos mau uso dela, podemos causar danos tremendos. Hoje, voltemos a refletir sobre este assunto. Uma vez espalhada a semente, não há volta a dar. É a partir desse momento que foi semeada. Por favor, não pensem que só por abrirmos a Bíblia estamos a levar a cabo o Evangelho. Claro que isso faz parte do Evangelho. Mas estamos a semear as sementes do Evangelho quando pomos em prática os ensinamentos de Deus na nossa vida cotidiana. Se aderirmos a todos os ensinamentos de Deus na verdade e cumprirmos os papéis que nos foram confiados, não poderemos todos chegar ao céu? Se Deus disse que pode ser feito deste modo, então todos nós podemos ir para o reino dos céus. Alguns perguntam, muitas vezes eu digo palavras duras. Será que ainda tenho hipótese de ir para o reino dos céus? Vamos ter cuidado com isto a partir de hoje. Alguns perguntam, eu disparo balas espirituais que ferem os outros todos os dias. Ainda posso ir para o céu? Sejamos cuidadosos a partir de hoje. A partir de hoje, vamos transformar as balas em sementes do Evangelho. Nós devemos semear muitas e belas sementes de vida nos outros. Voltemos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Quando ele disse, não quero que ignoreis o facto, não significa que nós temos de conhecer esse facto. Porque isto é algo que deveis saber, irmãos e irmãs. Que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deve haver uma razão para Deus não estar satisfeito. De acordo com o versículo, o que é que não agradou a Deus? Foi por causa das palavras que proferiram que Deus os proibiu a todos de entrar na terra de Canaã. Apesar de terem sido enviados 12 espiões para explorar a terra de Canaã e apresentar um relatório, foram apenas Josué e Caleb que se colocaram do lado de Deus e entregaram as suas palavras. A terra é muito boa. Deus conduzir-nos-á a essa terra, uma terra que mana leite e mel. Não tenhais medo dos povos da terra, porque nós os devoraremos. A sua proteção desapareceu, mas Deus está conosco. Não tenham medo deles. Nós devemos subir e tomar posse da terra, pois podemos certamente fazê-lo. Eles proferiram palavras que deram força ao povo. No entanto, o que é que os outros 10 disseram? Não percebem como são enormes todas as pessoas que vimos ali. Nós parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e parecíamos o mesmo aos olhos deles. Não podemos atacar essas pessoas nem tomar posse da terra. Isto é absolutamente impossível. Desta forma, os restantes espiões espalharam balas de medo. O povo foi totalmente influenciado por isso, pelo que Deus disse: nenhum de vós entrará na terra de Canaã. Irmãos e irmãs, muito mais pessoas morreram por causa da sua língua do que aquelas que foram mortas pelos seus inimigos. Olhando para a história dos israelitas no deserto, como eram eles aos olhos de Deus? Ele não estava satisfeito com eles. Antes de nos deitarmos ao fim do dia, quando estamos prestes a orar, pensamos muitas vezes: hoje, eu devia ter dito palavras mais suaves, encorajadoras e de apoio. Eu devia ter sido mais paciente.
Eu devia ter sido mais simpático. Eu devia ter sido mais encorajador. Eu devia ter sido mais perseverante. Há muitos eu devia, ao longo do nosso dia. Em vez de passarmos um dia cheio de tais pensamentos, nós devemos semear as sementes do Evangelho aqui e ali, também hoje, de acordo com a vontade do Pai e da Mãe. As pessoas que acreditam em Deus Pai e Deus Mãe são verdadeiramente diferentes. Eles parecem ser celestiais. Atualmente, são muitos os relatos que chegam à nossa Sião. Mesmo em várias condições de vida difíceis, devemos sempre ouvir a palavra de Deus e permanecer alegres e agradecidos. Haverá alguém nesta terra que não tenha passado por algum tipo de dificuldade ou trabalho difícil. Todos nós temos as nossas próprias lutas, sofrimentos, dor, solidão e até um sentimento de isolamento quando os outros não nos reconhecem. Muitas coisas para além do que podemos imaginar ou pensar estão a acontecer à nossa volta. No entanto, para todos os membros da nossa família de Sião, depois de nós passarmos por este túnel de sofrimento, o que é que vem a seguir? Nós entraremos no eterno reino dos céus, onde não haverá mais morte nem luto. Sempre que pensamos neste facto, nós sentimos-nos fortalecidos, alegres e cheios de gratidão. Nas situações em que as pessoas são menosprezadas, o vapor ferve dentro de cada um. No entanto, Deus ensina-nos: sede lentos para vos irardes, sede pacientes, resistam. Uma vez que as nossas emoções saltam para fora como uma garrafa de refrigerante agitada, tornam-se incontroláveis a partir daí. Em vez disso, como filhos de Deus, nós devemos exercer mais autocontrolo e perguntar a nós próprios: que tipo de semente devo semear neste momento que seja benéfica para o Evangelho? Se vocês pensarem assim, Deus não pode deixar de ficar feliz convosco. O que é que Josué e Caleb disseram? Não deis ouvidos às palavras dos 10 espiões. Não foi o nosso Deus que abriu o Mar Vermelho e fez o faraó do Egito, rei de um país tão poderoso, ajoelhar-se? Deus está a ajudar-nos. Não o testemunharam até agora. Não estaremos a ver os espantosos atos sobrenaturais de Deus a guiar-nos, com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite? Josué e Caleb continuaram a semear as sementes da vida. No entanto, em termos espirituais, as pessoas a quem eles estavam a falar nessa altura já tinham sido abatidas. Foi por isso que o povo levantou a voz e chorou em voz alta nessa noite, dizendo: se nós tivéssemos morrido no Egito, teria sido melhor ficar no Egito. Por que é que Deus nos traz a este deserto só para nos deixar morrer? Acham que Deus ficou satisfeito por ouvir as suas vozes a dizer estas palavras? Durante mais de 400 anos, eles gritaram: por favor, liberta-nos desta vida de escravatura. Deus ouviu as suas orações, ouviu os seus clamores, geração após geração, dia e noite, e conduziu-os do Egito para a terra prometida que mana leite e mel. No entanto, no processo de ir para a terra prometida, eles perderam todas essas bênçãos, por causa das palavras que disseram. Não é por isso que a Bíblia diz que a língua é a raiz de toda espécie de males e discórdias. Se ela for mal utilizada, é isso que acontece. A frase, um homem colhe o que semeia, tem muitas implicações, mas o mais importante é que as palavras que saem da nossa boca nunca devem ser balas. Em vez de disparar balas que prejudicam os outros, devemos partilhar expressões que podem salvar almas, incutir esperança, oferecer encorajamento e dar coragem todos os dias. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 10, nós podemos encontrar uma lista de coisas que não agradam a Deus. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram.
Não foram todos eles condenados à morte por terem resmungado. A murmuração é o que fazemos com a nossa língua. E foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Há muitas vezes em que nos esquecemos desta palavra de Deus perante várias circunstâncias e situações. Esquecendo estas palavras, só quando voltamos para casa à noite e refletimos sobre as nossas atividades diárias é que nos perguntamos honestamente: hoje, não disparei mais balas contra as pessoas em vez de trabalhar para salvar almas? Se nós nos apercebermos disso, podemos reduzir essas balas ou eliminá-las completamente no dia seguinte. Deste modo, nós devemos praticar continuamente a piedade em Deus. Eu gostaria de partilhar um ensaio sobre o tema das palavras que se adequa muito bem ao sermão de hoje. Deixem-me ler-vos. Quando nós dizemos, é cansativo, isso torna-se mais cansativo. Quando se diz, é impossível, até as coisas possíveis se tornam impossíveis. Quando nós dizemos, é difícil, torna-se cada vez mais difícil. Quando se diz, estou a morrer, só acontecem coisas dolorosas. No entanto, quando dizemos, vai correr tudo bem, tudo o que não devia correr bem corre bem. Quando dizemos, sou feliz, os acontecimentos felizes surgem no nosso caminho. Falem de vitória, mesmo em situações em que a derrota parece certa. Falem de abundância, mesmo em situações em que se sentem claramente em falta. Chega a acontecer de acordo com o que é dito. Isso é porque as palavras que dizemos determinam o nosso destino. Irmãos e irmãs, isto ressoa convosco. Aqueles que dizem, eu nunca poderei fazer isto, nunca terão sucesso em nada. Se nós dissermos, estou cansado, tudo se torna progressivamente mais difícil. O mesmo se aplica ao nosso Evangelho. Ena, levar o Evangelho a cabo deixa-me tão entusiasmado. Quão grande será a minha recompensa quando chegar ao céu? Algumas pessoas falam sobre o seu cansaço. Outros dizem que se sentem felizes todos os dias. Não estamos nós cada vez mais perto do dia da vinda do Pai? Diz-se que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, chegará o fim. Por isso, há muitas pessoas que trabalham alegremente todos os dias. Há pouco, partilhei brevemente a história de Josué, a quem Deus prometeu, eu ajudar-te-ei. Quem é que está a ajudar com o nosso Evangelho? A Mãe Celestial disse, não sabem que esta é a obra de Deus? Se seguirem a orientação de Deus, então este é o Evangelho que funcionará definitivamente. Nunca falhará. Por que é que pensam tanto como se o Evangelho fosse algo que não funcionasse? Veja-se o caso do rei Nabucodonosor. Ele pensava que era ele que governava o país, mas não iluminou Deus para a verdade durante 7 anos? Na realidade, quem é que opera todas as coisas no universo? Depois de ele ter percebido que Deus é aquele que controla tudo, não terá Deus transformado o seu coração num coração de homem? Foi por isso que o rei Nabucodonosor louvou a Deus. Todas as coisas são governadas por Deus, o Criador, incluindo a ascensão e a queda das nações, bem como todos os aspectos da própria vida humana. Não foi assim que ele descobriu que, em todas as coisas, existe a profunda e oculta providência de Deus? Por isso, é essencial lembrar que, dos israelitas que saíram da terra do Egito, há 3.500 anos, ninguém dos que tinham 20 anos ou mais pôde entrar na terra de Canaã, exceto Josué e Caleb. A principal razão pela qual eles não puderam entrar foi devido às suas palavras. Não nos esqueçamos disto e olhemos sempre para o lado positivo. Não estaremos nós atualmente no processo em que Deus nos conduz ao reino dos céus, que é mais brilhante do que o sol. À medida que nós continuamos a nossa viagem para o reino dos céus, temos de nos aperceber do seu valor. E comparando o valor do nosso destino com as dificuldades que encontramos durante o processo, devemos estar realmente muito gratos. No entanto, se nos concentrarmos apenas nas dificuldades, nos sofrimentos e nas dores momentâneas por que passamos, então, tragicamente, acabaremos por perder de vista o reino dos céus.
Tenham em consideração que, quando as nossas boas ações se tornam conhecidas dos nossos vizinhos, eles irão depois partilhá-las com outros vizinhos, levando-os a dizer: ou, eles frequentam a igreja de Deus. Não deveria eu visitar essa igreja? Mesmo que eu conheça 10 pessoas da igreja de Deus, todas elas têm a mesma natureza angélica. O que é que lhes ensinam exatamente para ficarem assim tão belas? Quando elas chegam à igreja, descobrem que os ensinamentos do pai são graciosos e que os ensinamentos da mãe são belos. Irmãos e irmãs, todas as ações que nós realizamos na nossa vida cotidiana no exterior também fazem parte do Evangelho. Se vocês gravarem no vosso coração a missão, pensando: agora eu estou a pregar o Evangelho, mesmo quando estiverem a fazer um simples guisado em casa, poderão fazê-lo com um coração para o Evangelho. Então, como é que Deus responderá ao que semeiam? Deus disse que colherão certamente o que semearem. O marido pode ir a um restaurante e pedir um guisado para o almoço e achar que é demasiado salgado e insípido, em comparação com o que a sua mulher faz em casa. Ele pode pensar: quando acabar o trabalho hoje, eu devia comprar flores e, pelo menos, expressar minha gratidão à minha mulher. Ele pode dizer à esposa: sinto muito pela negligência com que lhe tratei durante todo esse tempo. Eu também tenho de ir para onde você for. E, com essa determinação, ele pode acabar por visitar a igreja, ser batizado e assentar a verdade. Irmãos e irmãs, como é que consideram a vossa vida em casa, a vossa vida com os vossos vizinhos e a vossa vida social? Embora possa parecer algo insignificante, tudo isso faz parte do Evangelho que devemos levar a cabo. Assim, nós devemos ter em mente: neste momento, devo disparar uma bala ou lançar a semente do Evangelho. Uma vez que esta tarefa nos é dada a cada momento, se nós agirmos como Josué e Caleb, tendo sempre Deus em mente, veremos certamente resultados positivos. Deus nunca deixará que algo seja infrutífero. Passemos ao livro 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Quando os israelitas se envolveram numa batalha contra Golias, todos os soldados ficaram aterrorizados e profundamente intimidados por ele. A sua moral estava extremamente baixa. E apesar de Golias ter falado de Deus de forma imprudente, ninguém se levantou contra ele nesta situação crítica. Vejamos o versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Por Davi ter proferido palavras de fé como esta, o rei Saul permitiu-lhe sair e lutar contra Golias, que até os guerreiros mais experientes tremiam de medo. O que é que Davi disse quando enfrentou Golias? Ele não se vangloriou de si próprio, dizendo: as minhas capacidades com a minha fisga são excelentes. Há anos que faço isto. Posso certamente derrotar alguém como tu. Em vez disso, ele disse: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor Todo-Poderoso, crendo que Ele me protegerá firmemente e me dará a vitória. Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Dizendo isto, atirou uma pedra e bateu-lhe na testa. A pedra poderia ter sido ligeiramente desviada ou inclinada para o outro lado, mas os anjos dirigiram-na diretamente para a sua testa.
Não assegurou Deus que a pedra caísse exatamente onde caiu? Além disso, quando Josué lançou a semente, dizendo, vamos devorá-los, o resultado foi que ele devorou todos os habitantes de Jericó, não foi? Davi disse, venho contra ti, em nome do Senhor Todo-Poderoso, preparando assim o terreno para um confronto entre Deus e Golias. Não foi Davi que saiu e ganhou. Quem é que pôde ganhar esta batalha? Ele não disse, eu, Davi, venho contra ti, mas sim, eu venho contra ti, em nome do Senhor Todo-Poderoso. Como é que este jovem rapaz deve ter sido agradável aos olhos de Deus? Numa situação em que até guerreiros e generais experientes, supostamente endurecidos pela guerra, estavam tão assustados que nem se conseguiam mexer, e em que, quer pela estatura física, quer pela experiência de combate, tudo lhes faltava. Foram estas palavras de fé de Davi que agradaram e comoveram Deus. Como Golias também era uma criação de Deus, ele nunca poderia enfrentar o poder absoluto de Deus. Em última análise, esta única declaração conduziu ao resultado notável de salvar Israel deste tempo de angústia. No livro de Romanos, capítulo 15, Deus ensinou-nos que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Olhando para estes relatos históricos, nós temos de fazer uma escolha sensata. Se semearemos as sementes do Evangelho ou se dispararemos as balas que destruirão a humanidade. Não deveríamos nós ter sempre em consideração o facto das nossas escolhas momentâneas poderem influenciar a eternidade? Continuemos com o livro de Mateus, capítulo 12. Vejamos o capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que é que devemos fazer com as palavras aqui escritas? O Evangelho está a ser pregado pela graça de Deus em todo o mundo, em Samaria e até aos confins da terra. Então, também temos de nos preparar para esse julgamento a partir de agora. Os israelitas testemunharam as 10 pragas e o poder de Deus que se abateu sobre o Egito e viveram o milagre do Mar Vermelho. Eles comeram também o maná que Deus lhes tinha fornecido do céu. Mesmo depois de terem experimentado todo tipo de milagres, acabaram por se esquecer do poder de Deus. Nesta época, nós nunca devemos esquecer o facto de que Deus está sempre conosco. Nunca nos devemos esquecer de dizer palavras cheias de gratidão para com Deus em todas as circunstâncias, palavras que beneficiem os outros e palavras que deem glória a Deus. Deus disse que teremos de prestar contas no dia do julgamento por cada palavra vã que proferimos sem pensar muito. Por isso temos de aprender a tratar cada palavra com maior importância e valor. Pensemos também na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram perante um ídolo a fim de cumprirem as leis e os decretos de Deus. Perante a fornalha ardente, que se aquecia 7 vezes mais do que o habitual, eles disseram: Majestade, não adoraremos a imagem de ouro que erigiste. Mesmo que tivéssemos de morrer por causa disso, não o faríamos. Depois de ouvir as suas palavras, como é que Deus teria visto Sadraque, Mesaque e Abednego do céu? Eles não pestanejaram, mesmo perante uma situação tão assustadora e aterradora que se desenrolava à sua frente. Eles disseram: se nós formos lançados no fogo ardente, o nosso Deus livrar-nos-á dele. Mesmo que Deus tenha uma razão para não o fazer, não adoraremos a imagem que ergueste. Deus agradou-se deles. Por isso, quando foram lançados na fornalha ardente, não se lhes queimou um único cabelo da cabeça.
O rei ficou muito espantado e chamou-os para os examinar e confirmar, mas eles não pareciam pessoas que tivessem estado no fogo. Irmãos e irmãs, a partir deste momento, semeamos muitas palavras dignas do Evangelho, palavras de gratidão, palavras de fé, palavras que dão glória a Deus. Nas nossas casas, na nossa vida cotidiana, entre os nossos vizinhos e na sociedade. Ao fazê-lo, deixemos que os nossos lábios se tornem instrumentos para pregar e dar a conhecer a todas as pessoas a grandeza dos ensinamentos de Cristo Angsangong e da Mãe Celestial da Nova Jerusalém. Desta forma, vamos dar muitos e belos frutos. A partir de hoje, quando forem para casa e o vosso marido disser que está a passar um mau bocado, por favor, confortem-no. Se a vossa mulher disser que está a passar um mau bocado, por favor, confortem-na. Dizer é difícil vezes, sem conta só torna as coisas mais difíceis. Por isso, a partir de hoje, vamos mudar a forma como falamos com a nossa família. Em vez de dizermos estou exausto, digamos estou cheio de energia porque trabalho para a minha família. Falemos todos assim entre nós. Se há alguém que está sempre a dizer não sou capaz de o fazer, é impossível. Vamos mudar essas palavras para porque é que não consigo? Isto é apenas um processo. Deus criou o mundo de tal forma que todas as palavras ditas podem ser cumpridas tal como foram ditas. Uma vez que Deus criou os céus, a terra e todas as coisas com as suas palavras, temos de escolher cuidadosamente as palavras que dizemos. Será que essas palavras não criam determinados resultados à medida que falamos? É melhor não dizer que algo é difícil, pois colherá exatamente o que semear. Aqueles que dizem que é difícil, dirão que é ainda mais difícil no dia seguinte. Isto porque as condições à sua volta são criadas de acordo com as suas palavras. Por isso, não tomemos de ânimo leve as palavras de Deus. O homem colhe o que semeia. E tenhamos sempre presentes as palavras de Jesus Cristo. Como eu vos amei, assim deveis amar-vos uns aos outros. Não será o futuro que nos espera, dezenas de milhares de vezes mais glorioso do que o conteúdo de qualquer conto de fadas sonhado pelos povos do mundo? Não é verdade que Deus já nos designou para a posição do sacerdócio real no céu? Vamos para um mundo tão maravilhoso onde tudo é possível, mas esquecemos disso por causa das coisas triviais desta terra. Deus poderia ter feito com que os israelitas entrassem em Canaã em apenas 4 dias. No entanto, deve ter sido vontade de Deus conduzi-los pelo deserto durante 40 anos. Para o nosso próprio bem, foi a vontade profunda de Deus ensinar-nos uma lição sobre os resultados que teríamos se disséssemos tais palavras, tal como elas foram ditas há 3.500 anos. Pensando, cada palavra que digo hoje é para o Evangelho. Usemos frequentemente palavras fiéis como você consegue. Ofereçamos muito encorajamento, proporcionemos conforto onde ele é necessário e demos generosamente palavras de apoio onde o encorajamento é necessário. Eu espero que todos os membros da nossa família de Sião o possam fazer. Lembrem-se de que cada palavra que nós dizemos é, de facto, a semente do Evangelho que é semeada nesse dia. Quando a plantamos, nós podemos não saber se florescerá amanhã ou depois da manhã, mas o ato de lançar a semente é importante. Demasiadas sementes de joio são semeadas neste mundo. Eu peço-vos mais uma vez que façam todos os esforços para que mais sementes verdadeiras das palavras de Deus possam ser semeadas. E mantenhamo-nos sempre fortes. Lembram-se da palavra de Deus em Isaías capítulo 41? Eu ajudo-te. Não foi isso que Deus enfatizou? Ele disse, certamente te ajudarei. Ele prometeu que Ele próprio nos ajudará. Enquanto nós caminhamos para o reino dos céus, cheios do encorajamento de Deus, tenhamos todos coragem e sejamos fortes, tendo em mente que é o nosso Deus que conduz o Evangelho. Esperando que o dia de hoje seja um sábado abençoado para vós, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.